A monarquia, por meio da Constituição, proporciona um grau de estabilidade a longo prazo que é bastante difícil de se obter de outra forma. A princesa Anne dedicou décadas à defesa da coroa, de suas propriedades e do legado duradouro da monarquia. E agora o Castelo de Balmoral, o icônico coração da tradição real, encontra-se no centro de uma tempestade inesperada. A filha de Camila teria se envolvido em uma batalha judicial sobre o que alguns descrevem como uma tomada de poder ilegal. Será este o estopim para uma crise palaciana em grande escala? Será que a família de Camila realmente ultrapassou os limites? Ou a situação está sendo exagerada? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para descobrir ainda mais segredos da realeza. A guardiã silenciosa de Balmoral? O que faz com que uma figura da realeza exerça tamanha autoridade discreta quando questões de legado começam a surgir? Para entender por que a atenção se volta frequentemente para a princesa Anne, é preciso olhar além dos títulos e observar uma vida moldada por disciplina, memória e um inabalável senso de dever. Nascida em 15 de agosto de 1950, Anne Elizabeth Alice Louise cresceu não apenas como filha da rainha Elizabeth II, mas como alguém profundamente enraizada nas tradições que definem a própria monarquia. Enquanto outros membros da família real se afastaram ou mudaram de rumo nos últimos anos, Anne permaneceu constante. Sua presença não é ostensiva, mas é impossível de ignorar. Cumprindo centenas de compromissos oficiais a cada ano, ela construiu uma reputação como uma das figuras mais confiáveis da vida pública. Não há espaço para distrações, nem paciência para atenção desnecessária. Para ela, o papel é claro, servir vem em primeiro lugar, e tudo o mais se segue. Mas a conversa se intensifica quando chega a Balmoral. Situada nas vastas terras altas da Escócia, esta propriedade é muito mais do que terra ou pedra. Ela carrega o peso de uma história pessoal. Muito antes de se tornar um tema de debate público, Balmoral foi onde Anne formou algumas de suas primeiras memórias cavalgando por campos abertos, compartilhando verões tranquilos com sua mãe e aprendendo o verdadeiro significado de pertencer a algo maior do que ela mesma. A importância daquele lugar se intensificou em 8 de setembro de 2022, quando a rainha Elizabeth II faleceu em suas dependências. Para Anne, aquele momento não marcou simplesmente o fim de uma era. Reforçou uma conexão entre dever, família e lugar que não pode ser facilmente separada. Balmoral não é apenas lembrado, é sentido. Nos últimos tempos, porém, mudanças sutis chamaram a atenção. As decisões de abrir partes da propriedade para visitas públicas em 2024 e 2025 introduziram uma nova camada à sua história. Para alguns, foi um passo em direção à acessibilidade. Para outros, levantou questões sutis sobre tradição e limites. Acredita-se que Anne, conhecida por seus princípios firmes, veja essas mudanças com cautela, em vez de aprová-las abertamente. A este cenário em constante evolução, soma-se o crescente envolvimento de membros da família alargada nas propriedades reais. À medida que novas figuras surgem em espaços antes definidos por costumes antigos, uma questão natural emerge. Onde traçar a linha? Para Anne, a resposta dificilmente será expressa em voz alta. Em vez disso, refletir-se-á nas suas ações, na sua postura e na sua convicção inabalável de que a monarquia não é algo que se possa remodelar levianamente. Num mundo onde as mudanças costumam ser rápidas, a princesa Anne se mantém como uma força constante, observando, ponderando e, quando necessário, traçando limites com discreta precisão. O Castelo de Balmoral é mais do que um refúgio real. Ele existe além do alcance do parlamento, regido por suas próprias regras e séculos de tradição. Mas o que torna essa propriedade privada tão crucial? E como sua história singular pode guardar a chave para um drama que a família real jamais imaginou? A revelação bombástica de Laura. Recentemente, Laura Lopes quebrou o silêncio sobre a rainha Camila. Caso você precise se familiarizar com esse nome, ela é filha da rainha Camila de um casamento anterior. Em uma revelação chocante, Laura explicou como o papel de sua mãe como rainha afetou sua família e sua vida pessoal e profissional. Segundo Laura, ser filha de Camila, uma mulher inicialmente vista por muitos como uma forasteira da realeza, não foi tão fácil quanto parece. Embora criada longe dos holofotes da realeza, Laura cresceu lendo reportagens que se referiam a sua mãe como a infame terceira pessoa no casamento do príncipe Charles e da princesa Diana.
Laura revelou que essa imagem na mídia assombrou sua vida familiar e a afetou profundamente, deixando-a frequentemente dividida entre a percepção pública e uma realidade privada bem diferente. Durante uma de suas entrevistas, Laura também admitiu que sua infância foi conturbada. Embora fosse protegida da imprensa o máximo possível, os rumores e manchetes sobre o caso de sua mãe com Charles frequentemente invadiam seu cotidiano. Se você pensa que isso foi tudo o que Laura teve que enfrentar na infância, prepare-se para uma grande surpresa. Continue assistindo. Amigos, professores e até mesmo estranhos fizeram suposições sobre ela, não por causa de algo que ela tenha feito, mas por causa da imagem pública de sua mãe. Laura revelou que essa atenção indesejada moldou sua visão sobre relacionamentos e confiança, forçando-a a amadurecer rapidamente. Mesmo na adolescência, ela conseguia sentir a tensão entre a devoção privada de sua mãe ao rei Charles e os rumores públicos que circulavam sobre suas ações. Em 1995, o pai de Anne, Andrew Parker, e a rainha Camila se divorciaram após uma longa e conturbada disputa sobre o caso extraconjugal de Camila com o rei Charles. Em meio às notícias que se espalhavam sobre a infidelidade da rainha Camila, Laura não abandonou sua mãe. Segundo ela, permaneceu ao lado da mãe, encorajando-a enquanto enfrentava o ataque implacável da mídia britânica. Ficar sozinha ao lado da mãe também não foi fácil. Às vezes, sentia-se desconfortável, porque os rumores de casos extraconjugais sempre a colocavam sob os holofotes, por mais que tentasse evitar a exposição pública. A história de amor pouco convencional de Camila e Charles pode parecer uma qualidade para alguns. No entanto, seu início incomum também pode ser visto como uma fraqueza. Conforme Laura foi crescendo, os problemas da família real se tornaram uma parte mais significativa de sua vida. O casamento da mãe dela com o príncipe Charles em 2005 a tornou parte de um drama real que ela nunca escolheu. Ao contrário de seus meio-irmãos, os príncipes William e Harry, que nasceram na realeza, Laura foi lançada nesse mundo já adulta, com pouco tempo para se preparar. Fontes próximas à família real acreditam que ela não parecia confortável com sua nova posição na realeza após o casamento em 2005. Ela frequentemente se sentia desconfortável em eventos públicos, especialmente naqueles em que sua mãe estava ao lado do rei Charles e de seus meio-irmãos. Enquanto Harry e William estavam acostumados aos protocolos reais, Laura lutava para equilibrar sua vida privada com o mundo extravagante dos deveres reais. A tensão aumentou à medida que Camila assumia papéis mais importantes na família real antes de se tornar rainha. Laura também revelou outra informação interessante: a transformação de sua mãe. Segundo ela, ficou chocada com a rapidez com que a opinião pública sobre sua mãe mudou. Inicialmente, Camila foi criticada pelo público britânico e pela mídia, mas com o tempo passou a ser aceita como uma figura essencial da realeza. Essa mudança, no entanto, teve um lado negativo. Laura sentia que melhorar a imagem pública de Camila muitas vezes comprometia a privacidade da família. Apesar disso, ela admirava a trajetória da mãe, de duquesa da Cornualha, a rainha Camila, elogiando sua força e dedicação. Vale ressaltar que as pessoas estavam curiosas para saber como o público britânico reagiu ao fato de Laura ter falado abertamente sobre sua experiência. Você certamente gostaria de saber como o público britânico recebeu a decisão de Laura de falar abertamente sobre suas vivências. O príncipe Charles e Camilla Parker Bowles são casados desde meados dos anos 2000 e, embora hoje conheçamos Camila como a duquesa da Cornualha, ela já viveu uma vida mais comum como mãe casada de 2 filhos. Enquanto alguns viram a decisão de Laura de se manifestar como uma atitude corajosa, que lançou luz sobre verdades pouco conhecidas sobre a rainha, outros a criticaram por expor assuntos familiares privados. Sua difícil adaptação à vida na realeza foi o detalhe mais fascinante entre as revelações surpreendentes que ela compartilhou. Ao contrário de seus meio-irmãos, Harry e William, que nasceram na realeza, a trajetória de Laura foi tudo menos fácil. Como ela finalmente encontrou seu lugar na família real? E como lidou com seu relacionamento com Harry e William? Esta é provavelmente a parte mais interessante do vídeo. Prepare-se para ficar chocado com as revelações explosivas a seguir. Um Natal real se torna tóxico. O que deveria ter sido um encontro pré-natalino alegre e aconchegante em Sandringham se transformou em uma noite que ninguém esqueceria tão cedo.
Uma reunião que começou com luzes cintilantes, risos suaves e o delicado tilintar de taças de cristal, mas terminou com uma tensão tão palpável que parecia impregnar cada superfície dourada. Os convidados chegaram esperando o calor habitual da tradição real, conversas polidas, música natalina e o charme discreto de uma família acostumada a séculos de cerimônia. No entanto, por trás dos sorrisos polidos e das decorações festivas, algo muito mais perigoso se preparava silenciosamente. Tudo começou de forma inocente. Crianças corriam entre as mesas. Criados moviam-se silenciosamente para reabastecer as taças de champanhe, e o aroma de pinheiros misturava-se com o leve cheiro de tortas de carne recém-assadas. Risos ecoavam de um canto da sala, mas para aqueles que sabiam observar, uma mudança sutil já se fazia sentir no ar. Um frio que nenhuma lareira de inverno conseguiria aquecer. E então Laura Lopes deu um passo à frente. Suas palavras eram calmas, quase como uma conversa, mas cada sílaba carregava o peso de uma intenção cortante. Dirigido à jovem princesa Charlotte, o insulto estava disfarçado em um tom casual, proferido com um leve sorriso, como se a intenção fosse passar despercebido, mas era inegavelmente cruel. A sala pareceu prender a respiração, e até mesmo aqueles que estavam no fundo do salão sentiram a tensão. Um silêncio se instalou, tão repentino e completo que parecia que o próprio relógio havia parado. Num instante, a calma festiva que envolvia Sandringham se dissipou, substituída por uma tensão que irradiou pelos grandes salões como um sinal de alerta. Os convidados que estavam confraternizando educadamente pararam abruptamente. A orquestra suavizou as notas, incerta se deveria continuar. Os criados hesitaram, esquecendo momentaneamente as bandejas de taças em suas mãos. E em algum lugar nos bastidores, as paliçadas sentiram um alarde de alarme, o tipo de alarme reservado para incidentes que não podiam ser simplesmente amenizados com um pedido de desculpas educado ou com a oferta de champanhe. O que foi notável e aterrador foi a sutileza e, ao mesmo tempo, o impacto devastador do ato. O insulto de Laura não foi gritado, não exigiu atenção, mas perfurou a delicada fachada daquela noite. Revelou fissuras no círculo real que haviam sido cuidadosamente ocultadas por muito tempo. Naquele instante, a inocência de Charlotte colidiu com a dura realidade da política palaciana. E, em meio a tudo isso, um alarme invisível começou a se espalhar. Um alerta sentido não pelo som, mas pelo instinto, percebido por aqueles que dedicaram a vida a decifrar a linguagem tácita do poder. Quando a sala finalmente respirou aliviada, o estrago já estava feito. O que deveria ter sido risos e alegria natalina transformou-se num campo de batalha silencioso. O primeiro tiro de um confronto que reverberaria muito além dos muros reluzentes de Sandringham. Uma noite que deveria ter sido de pura alegria para Charlotte foi arruinada por um insulto de Laura Lopes. Mas quem estava lá para testemunhar tudo em primeira mão, e será que ela reagiria ou apenas observaria? Agora, vamos analisar como um insulto se transformou em uma declaração de guerra. Quando a integrante mais disciplinada da família real finalmente se pronuncia, eis o que você precisa saber sobre a princesa Anne. Ela é a integrante mais reservada da família real, a mais trabalhadora e a menos interessada na atenção da mídia. Ela passou décadas seguindo uma regra inquebrável, nunca alimentar a máquina da mídia. Então, quando a princesa Anne decide quebrar sua própria regra, quando escolhe entrar na arena que evitou por toda a vida, você precisa se perguntar, o que poderia ser tão grave a ponto de o silêncio não ser mais uma opção? O título do documentário não foi sutil, não foi diplomático. Foi uma investigação direta sobre alegações, comportamentos e incidentes que o palácio supostamente manteve em segredo por anos. E as primeiras linhas definiram o tom imediatamente. A verdadeira Meghan não tem nenhuma semelhança com a imagem que ela apresentou e continua a apresentar ao público. Pense nessa afirmação. Anne não está dizendo que tivemos desentendimentos ou que foi difícil. Anne está dizendo que vocês viram uma atuação, não uma pessoa, e ela está prestes a provar isso. Poucas horas após a transmissão, a onda de choque se espalhou mais rápido do que qualquer declaração do palácio jamais conseguiria. As manchetes não se arrastaram, explodiram. Não com especulações, mas com 3 perguntas específicas que soavam menos como isca para tabloides e mais como o início de uma investigação. O que exatamente Meghan fez dentro dos muros do palácio? Por que a princesa Anne permaneceu em silêncio por tanto tempo? E o que foi tão grave que forçou a integrante mais disciplinada da família real a finalmente se pronunciar publicamente?
Das palavras aos símbolos. Enquanto o choque inicial do insulto à princesa Charlotte começava a diminuir, um rumor mais sombrio e alarmante começou a se espalhar pelos corredores dourados de Sandringham. Os convidados cochichavam cautelosamente, olhando por cima dos ombros, à medida que se espalhava a notícia de que Laura Lopes não apenas havia falado sem pensar, mas ido além. Ela havia manuseado um dos pertences mais sagrados de Diana, a tiara com o nó dos amantes de Cambridge. E pior ainda, ela a havia usado. Inicialmente, a incredulidade tomou conta daqueles que ouviram a alegação. Certamente ninguém ousaria cruzar uma linha tão tácita, uma fronteira consagrada não apenas pela etiqueta, mas por décadas de protocolo real. A tiara com o nó dos amantes era mais do que uma joia. Era uma coroa de memória, luto e legado, indissociavelmente ligada à falecida princesa de Gales. Tocar nela sem consentimento era violar a própria história. Usá-la sem autorização era fazer uma afirmação ousada, quase audaciosa. Um passo em direção à sombra de Diana, um sussurro de posse sobre sua memória. Logo ficou claro que não se tratava de um compromisso público, nem de uma avaliação autorizada para honrar a coroa ou o patrimônio da falecida princesa. Não. As evidências sugeriam algo muito mais secreto. Uma prova de roupa privada, escondida de olhares curiosos e de todo o protocolo. Uma fotografia, vazada discretamente por uma fonte do palácio, confirmou tudo. Laura Lopes estava em um aposento privado, a tiara delicadamente equilibrada em sua cabeça, um sorriso triunfante iluminando seu rosto. Era um ato de audácia descarada, uma invasão de privacidade que estava longe de ser mera curiosidade. Para aqueles que conheciam o funcionamento interno do palácio, as implicações eram sísmicas. Isso não foi mera falta de respeito. Foi um roubo simbólico, um desafio silencioso, porém deliberado. Há séculos de tradição, uma afronta direta à memória de uma das figuras mais amadas da história moderna. Naquele instante, Laura tentou inserir-se no mundo de Diana, ocupar a sombra da princesa e reivindicar um espaço que jamais lhe fora concedido por direito. A atmosfera no palácio tornou-se tensa. Os olhares se voltaram para Ana, que observara a ofensa anterior em silêncio. A sentinela silenciosa agora tinha toda a prova de que precisava. A evidência de que um limite sagrado havia sido ultrapassado. A ofensa a Charlotte fora a faísca. Mas esta apropriação privada da tiara de Diana, era o combustível que ameaçava incendiar a região. Era um desafio que não podia ser ignorado. Uma transgressão que exigia a ação, não palavras. Nos corredores frios e iluminados por velas de Sandringham, uma verdade silenciosa, mas poderosa, começou a emergir. A história, o respeito e o legado estavam ameaçados, e a pessoa encarregada de protegê-los já se preparava para agir. O cenário estava armado para um acerto de contas que não deixaria ninguém ileso, nem nenhum símbolo desprotegido. A princesa Anne descobriu que Laura estava usando a tiara que pertencia a Diana. Mas que história carrega essa tiara? E será que Laura realmente se encaixaria no legado que ela representa? Agora, vamos desvendar o símbolo atemporal de Diana. Herança, identidade e legado ininterrupto. É alfinetada. Não demorou muito para que a notícia do comentário de Laura se espalhasse entre os convidados. A princípio, a notícia se espalhou como um murmúrio, mas logo se tornou fofoca nas conversas nos cantos do castelo. Em poucas horas, detalhes do comentário de Laura chegaram aos ouvidos de pessoas próximas à imprensa. Embora ninguém ousasse falar oficialmente, os sussurros alcançaram o público em geral e manchetes começaram a circular. A reação foi imediata. Muitos britânicos comuns ficaram indignados, e as redes sociais explodiram em defensores da princesa Anne, elogiando suas décadas de serviço e condenando as palavras de Laura como desrespeitosas. Os jornais publicaram perfis do incansável trabalho de caridade de Anne, lembrando sutilmente aos leitores que ela havia conquistado cada grama de respeito. Mas nem todas as vozes concordaram com Anne. Um pequeno grupo de pessoas entendeu o ponto de vista de Laura e argumentou que o estilo discreto de Anne no serviço público pertencia a uma geração mais antiga. Para eles, William e Kate representavam o futuro com o qual podiam se identificar. Para Anne, a mágoa não estava nas manchetes, mas na fonte. Ela havia suportado décadas de críticas públicas com uma calma inabalável, mas ouvir um comentário desses vindo de alguém da sua família extensa foi diferente. A crítica pareceu mais pessoal, mais cortante. E então havia William. Ver sua tia absorver a dor com tanta dignidade só alimentou sua raiva. Para ele, embora o silêncio de Ana fosse nobre, calar-se diante da falta de respeito não era suficiente. Ele acreditava que alguém que não pudesse ser ignorado precisava defendê-la. Mas a questão é, seria ele essa pessoa? O encontro público.
Com o passar das semanas, o público continuou a observar as interações entre William, Anne e Laura. Viram sorrisos oficiais aparecerem em fotografias e apertos de mão em compromissos. Mas, por baixo de tudo isso, a ferida permanecia. O primeiro teste verdadeiro aconteceu em um glamouroso jantar de gala beneficente em Londres, uma noite de gala de alto nível organizada para arrecadar fundos para hospitais infantis. O evento deveria ser uma demonstração de união, com a família real unida por uma causa nobre. No entanto, para aqueles que conheciam a história, a expectativa era palpável. Será que William e Laura se encontrariam? E se isso acontecesse, a tensão transbordaria diante dos flashes das câmeras? O grande salão de baile brilhava com lustres, e o suave som da música orquestral envolvia a multidão. Convidados em vestidos de gala e ternos impecáveis confraternizavam, taças de champanhe em mãos. Fotógrafos se aglomeravam do lado de fora, com suas lentes prontas para capturar cada sorriso e olhar. Quando William e Catherine chegaram, a energia já não era a mesma. Aplausos irromperam, flashes iluminaram o céu noturno e sussurros os acompanharam enquanto entravam. William, alto e sereno, olhava com toda a altivez para o trono. Catherine, elegante em um vestido azul safira profundo, encantou a multidão com um sorriso discreto. Juntos, eles demonstraram a graça e a estabilidade que a monarquia desejava projetar. Mas para William, por baixo da aparente calma, havia uma inquietação. Ele sabia que Laura estava presente. Tinha visto o nome dela na lista de convidados e se preparara para o inevitável encontro. Catherine, atenta ao seu humor, tocou-lhe levemente o braço, como que para o ancorar. Do outro lado da sala, Laura estava ao lado da mãe. A presença protetora de Camila era evidente, com a mão repousando gentilmente, mas com firmeza, no cotovelo da filha, guiando-a nas conversas e mantendo-a por perto. A própria Laura parecia inquieta. Embora sorrisse educadamente, havia rigidez em sua postura, um cansaço em seus olhos. Ela sabia muito bem que a noite poderia colocá-la frente a frente com William. E aconteceu. O momento chegou no meio da noite, perto da entrada do salão de baile. William e Catherine, abrindo caminho por entre os convidados, deram de cara com Camila e Laura. Por um instante, o tempo pareceu parar. William inclinou a cabeça num leve aceno de cabeça. Sua expressão era educada, mas fria. Não havia calor humano, nenhum vestígio da cortesia descontraída que ele normalmente demonstrava. Seu olhar desviou-se brevemente para Laura, firme e inflexível. Laura, visivelmente perturbada, tentou um pequeno sorriso que vacilou sob o olhar fixo dele, alternando o olhar nervosamente entre o copo e os olhos dele, como se desejasse que o momento passasse logo. O silêncio entre eles prolongou-se demasiado. Os convidados próximos notaram que as suas conversas vacilavam à medida que sentiam o frio. O ar tornou-se denso de palavras não ditas, e a elegância impecável da gala pareceu ruir. Camila, sempre pronta para proteger, agiu com firmeza. Passou o braço pelo de Laura e a conduziu delicadamente para longe, murmurando algo inaudível. Para um observador desatento, pareceria apenas uma mãe guiando a filha pelo cômodo. Mas para aqueles que perceberam a rigidez na postura de William e a rapidez da intervenção de Camila, a verdade era evidente. Anne, em outra parte da sala, manteve sua compostura habitual. Ela discursou com paixão para os doadores sobre a importância da causa daquela noite, e sua presença constante lembrou a todos de seu incansável comprometimento. Mesmo assim, ela não conseguia disfarçar completamente o fardo que carregava. Aqueles mais próximos a ela notavam o lampejo de cansaço em seus olhos, o peso sutil em seus ombros. Ela estava no centro da tempestade, mas a suportava em silêncio, como sempre fizera. Ao final da noite, o evento de gala arrecadou quantias impressionantes para a caridade. Mas, nos bastidores, outra história começou a circular. Os convidados cochichavam sobre a breve e gélida troca de palavras. Os jornalistas, que perceberam a tensão, juntaram as peças do quebra-cabeça. E, pela manhã, as manchetes insinuavam uma divisão sem ousar afirmá-la abertamente. Para William, a noite confirmou o que ele já sabia. A ferida não havia cicatrizado. Pelo contrário, havia se aprofundado. E agora, com os rumores ameaçando se transformar em um escândalo de grandes proporções, ficou claro para o rei Charles que o assunto não podia mais ser deixado para se dissipar sozinho. A questão não era mais se ele interviria, mas como? O rei conseguiria reunir sua família fragmentada em torno de uma mesa de negociações? Ou sua tentativa de mediação apenas exporia ainda mais as divergências? O futuro de Laura. Segundo fontes familiares, Laura está frustrada com a maneira como a imprensa britânica sempre encontra formas de expor sua vida publicamente.
Durante uma entrevista, ela lamentou que todos os eventos significativos de sua vida, desde seu casamento com Harry Lopes, ex-modelo e agora empresário, até o nascimento de seus filhos, tenham sido acompanhados e noticiados de perto pelos tabloides britânicos. E não é só isso. Ela também expressou frustração pelo fato de suas conquistas serem frequentemente ofuscadas pelo passado de sua mãe e pelas controvérsias que envolvem a família real. Laura deseja uma vida mais privada, longe da constante atenção da mídia. A ligação de Laura com a família real também afetou, por vezes, suas amizades. Laura admitiu que frequentemente se sente pressionada a se justificar profissionalmente e como indivíduo, buscando reconhecimento por seus próprios méritos e não apenas pela história de sua mãe. A outra revelação interessante que você não vai querer perder. Sabia que os deveres reais da rainha Camila quase destruíram seu relacionamento com Laura? Laura entende os sacrifícios da mãe. No entanto, a decisão da rainha Camila de se dedicar integralmente aos deveres reais gerou um distanciamento e a privou dos dias mais simples que compartilharam. Apesar desses desafios, o vínculo entre eles permanece forte, enraizado em um profundo amor e compreensão. Segundo Laura, ela se esforçou conscientemente para proteger seus filhos, Eliza, Gus e Lewis, da atenção pública. Em 2011, Eliza teve a honra singular de ser dama de honra no casamento do príncipe William e Kate Middleton. Este foi um grande momento para Eliza, pois ela participou de um dos casamentos reais mais assistidos da história. Durante o evento, ela foi vista sendo carregada por seu padrasto, o então príncipe Charles, e levada até a varanda do Palácio de Buckingham. Eles acenaram para as milhares de pessoas reunidas ali para celebrar a ocasião. Embora Eliza tenha recebido uma breve atenção pública durante esse período, Laura geralmente mantém seus filhos longe de eventos reais e aparições públicas. Ela planeja dar-lhes uma educação normal, longe das pressões da vida na realeza. De acordo com observadores da realeza, Laura tem muitas preocupações sobre como a ligação deles com a rainha Camila e o rei Charles III pode afetar suas vidas à medida que crescem. Ela quer que eles se comprometam com sua individualidade e resiliência, e que busquem seus interesses e paixões sem qualquer ligação com a realeza. Com suas recentes revelações públicas, muitos estão ansiosos para ver o que Laura fará a seguir. Há rumores em alguns círculos britânicos de que o rei Charles planeja conceder um título real a Laura e seu irmão. Mas Tom já abordou esses rumores durante a coroação do rei Charles. Tom e Laura disseram que não receberiam títulos reais nem dinheiro. Nas palavras de Laura, vocês não nos verão com grandes propriedades, nem sendo chamados de duque ou duquesa de qualquer coisa. Não, isso seria terrível. E isso está acontecendo depois que ela encerrou alguns de seus outros negócios. No âmbito profissional, as coisas não parecem estar muito bem para ela agora. Diversos veículos de comunicação também noticiaram que ela compareceu ao Royal Ascot de 2024 com sua mãe. Laura estava vestida com um vestido azul marinho e um chapéu com penas, assim como sua mãe, que tem um estilo elegante. O evento familiar demonstra a crescente presença de Laura em compromissos da realeza. Laura, seu marido Harry e seus filhos, Eliza, Gus e Lewis, permanecem ativos na vida da realeza, apesar de frequentemente se manterem fora dos holofotes. Podemos concluir com segurança que são cautelosos, mas não muito distantes. Notícias recentes sugerem que Laura teve que fechar sua boutique de moda, Mojo & McCoy, nos condados próximos a Londres, após enfrentar desafios no setor varejista. Laura e seu marido, Harry, abriram a boutique há 8 anos com amigos, incluindo a cunhada de Laura, Mima Lopez, Chanel McCoy, esposa da lenda das corridas de cavalos, Sir Tony, e Emily Hambro. A boutique está localizada em Hungerford, Berkshire, e foi inicialmente criada com a esperança de gerar lucro. Laura chegou a se gabar de que a região tinha muito dinheiro, e Harry acreditava que poderia prosperar. No entanto, a loja foi obrigada a fechar. Um porta-voz confirmou que o fechamento da Mojo & McCoy estava previsto. Embora o porta-voz tenha acrescentado que Laura esperava realocar a loja para uma área melhor, esses planos não se concretizaram. A boutique vendia marcas de luxo, incluindo a designer de joias Catherine Zoraida, popular entre a princesa Kate, a marca de roupas de Samantha Cameron, Seafen, e a linha infantil de Elise Goldsmith, Dottie Dungarees. Diversos veículos da imprensa britânica noticiaram que ela também buscará a ajuda do rei Charles antes de lançar qualquer novo empreendimento. Uma fonte afirmou que a filha da rainha Camila
está muito impressionada com a maneira como o rei lida com situações difíceis, e que ela pode até mesmo seguir um conselho importante dele antes de lançar qualquer novo negócio. Independentemente do rumo que ela der ao seu futuro, uma coisa é certa. As tentativas de Laura de separar seu legado da família real podem nunca se concretizar, principalmente agora que ela atua como braço direito de sua mãe em compromissos reais. Ela não deseja desempenhar um papel de destaque no palácio. De acordo com as tradições da realeza britânica, ela não tem nenhuma função oficial. Por enquanto, ela gostaria de continuar a servir sua mãe em caráter privado.